É, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou o Danilo e eu vou apresentar do terceiro ano B e eu vou apresentar um seminário sobre gimnosperma. Começando com as características gerais das gimnospermas, elas são plantas de sementes nuas, que não produzem fruto. Elas surgiram ali no período Carbonífero e dominaram a Terra no período Mesozoico, que é a era dos dinossauros. Elas são plantas vasculares, diferentemente de algumas outras plantas que a gente viu no decorrer dos outros seminários apresentados pela turma, e elas possuem tecidos especializados para condução de água e nutrientes. Elas são majoritariamente perenes, ou seja, elas mantêm suas folhas durante todo o ano. A sua importância ela vai além da ecologia. Elas fornecem produtos como madeira, resina, óleos essenciais e são fundamentais no ciclo de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Elas possuem as sementes expostas, né, como eu já havia dito, que é o contrário das angiospermas, ao contrário das angiospermas, porque as angiospermas elas não possuem as sementes expostas, elas podem ter flores ou também ou frutos. E essas sementes elas ficam expostas em estruturas que são chamadas de cones ou estrupilos ou pinhas também. É, essa semente ela contém um embrião, que é um suprimento nutritivo chamado de endosperma, vocês devem conhecer, e uma camada protetora, que é o tegumento. E esse tipo de reprodução ele oferece a maior resistência ao ambiente, permitindo que essas sementes elas sobrevivam por um maior período de tempo antes delas germinarem. E além disso, isso favorece a dispersão pelo vento, porque elas têm a ausência de um fruto mais pesado, assim elas são carregadas pelo vento. E agora, sobre a estrutura reprodutiva dessas plantas, a reprodução ela ocorre principalmente através dos cones masculinos e femininos, que acaba sendo bem comum para a gente, né? Masculino e feminino. Os cones eles produzem pólen, enquanto os femininos contêm os óvulos, que ao serem fertilizados eles formam as sementes, o que lembra até um pouco como funciona nós humanos, né? Terra, óvulos, acaba lembrando bastante para a gente. E eles produzem a grande quantidade os cones masculinos produzem grande quantidade de pólen, que isso é uma adaptação necessária para compensar a dispersão pelo vento, que eles são muito carregados pelo vento. Então, para chegar no óvulo feminino aleatoriamente. E essa polinização delas não depende de água, como em outras plantas mais primitivas. Ele depende do transporte pelo ar. Elas têm as folhas adaptadas, essas folhas que se adaptaram com o tempo, né, a um ambiente. Elas têm folhas com agulhas ou escamas, o que ajuda a reduzir perda de água, ajuda a sobreviver a ambientes extremos. Né? Algumas delas possuem raízes muito fundas ou estábulos alguma coisa assim, afundados, o que reduz a perda de água, e essas raízes fundas elas ajudam elas a pegar água em camadas mais fundas, em gimnospermas que estão em ambientes com neve, essas com agulhas, ou elas não seguram a neve, assim, evitando alguns problemas que a neve traz para essas gimnospermas. É, também temos outros tipos de gimnosperma que são com as folhas mais largas e rígidas, que acabam suportando uma maior incidência de luz e elevadas temperaturas. Essas adaptações é essencial para a sobrevivência das gimnospermas em diferentes habitats. Elas possuem, né, o ciclo de vida longo. Algumas gimnospermas podem viver
muitos anos. Elas são geralmente perenes, e elas podem atingir longas alturas, que eu vou mostrar uma foto para você falar mais um pouquinho sobre elas. Elas podem ultrapassar os 3.000 anos de vida. Elas têm um ciclo muito longo. É, temos o pinheiro bistricone, que ele pode viver mais de 5.000 anos. Temos as sequoias gigantes também, que atingem idades superiores a 3.000 anos. E essa longevidade da vida delas é atribuída ao crescimento lento, à proteção contra pragas e doenças, e assim também a capacidade de regenerar os tecidos danificados. É, é, e esse período longo permite que elas desempenhem um papel muito grande na manutenção dos ecossistemas. Elas absorvem muito carbono, que a gente produz muito carbono, é muita fumaça, e elas estão lá lutando para manter o nosso ambiente, o nosso ecossistema do jeito como ele deveria estar. E a ocorrência dessas plantas. Elas são plantas mais comuns em regiões de clima frio ou temperado, onde elas acabam formando grandes florestas. Elas habitam o, a Terra há milhões de anos. Elas são conhecidas por suas sementes nuas, que não são envoltas por frutos. É, e essas florestas que elas geram, elas cobrem áreas como a do Canadá, Rússia e até mesmo da Escandinávia. É, e aqui, como a gente pode encontrar essas espécies, né? Você pode encontrá-las em diferentes contextos, como em florestas boreais, montanhas, regiões áridas. Por elas possuírem tantas adaptações aos sistemas, elas acabam estando adaptações aos ambientes, elas acabam estando em vários desses ambientes e sempre por ali, sempre você pode estar escondido, mas vai ter uma angiosperma por ali onde você estiver. E o ciclo reprodutivo dessas gimnospermas? Falei errado, falei angiospermas agora há pouco, mas corrigindo, gimnospermas. O ciclo reprodutivo dessas gimnospermas é bastante interessante. Elas são plantas vasculares, que é diferente das briófitas e pteridófitas, que já tiveram outros seminários que apresentaram sobre as briófitas e pteridófitas. Elas têm uma estrutura reprodutiva aparente e apresentam uma novidade evolutiva, as sementes delas. Aqui a gente vê um exemplo de o cone feminino e os cones masculinos. Os cones femininos crescem nos galhos superiores e são fertilizados a partir da polinização do vento, que quem produz os pólen são os masculinos, eles crescem nos galhos mais baixos, eles crescem embaixo, o pólen cai, o vento leva eles para cima. E eles também produzem muito pólen para que tenha cada vez mais chance de eles conseguir fertilizar os cones femininos. Aqui falando de como ocorre a polinização, né? Que após a polinização, o grão de pólen ele forma um tubo polínico que leva os gametas masculinos até o óvulo. E a fertilização ela dá origem a um zigoto, que se desenvolve em um embrião. O processo ele pode ser muito lento, ele leva até 2 anos para se completar. Em algumas espécies de pinheiro, isso reflete a complexidade e resiliência do sistema reprodutivo dessas plantas. Opa! Aqui a gente mostra onde por onde entra o pólen, o tubo polínico, o óvulo, o núcleo germinativo, a casca dessas gimnospermas, e fica bem exemplificado como acaba ocorrendo essa polinização e fertilização para assim produzirem as sementes, que após dar
a fertilização, o zigoto se desenvolve e acaba se tornando uma semente. Contém o embrião dessa planta, que quando ele cai no chão e germinar, ele vai virar uma nova planta grande e forte para se reproduzir e continuar o ciclo dessas gimnospermas. E, como eu já havia falado antes, essas plantas elas suportam ambientes extremos, elas possuem várias adaptações ao ambiente, como eu vou falar nos próximos slides, como as folhas aciculares, como eu falei para vocês, que reduz a perda de água, a cutícula espessa, que minimiza também a desidratação, os estômatos afundados, que eu falei no começo, que reduz a perda de água. A gente tem as raízes profundas, que possibilita essas gimnospermas a alcançar umas camadas mais profundas, onde estão a água escondida. Os cones, que permite a reprodução independente de água, e sementes produtivas, é, sementes protegidas da desidratação e predadores. Também queria falar que elas são resistentes ao frio extremo. Essas folhas com agulha, como eu já falei, elas evitam o acúmulo de neve. O sistema radicular fundo, ele consegue penetrar as camadas mais inferiores do solo, assim buscando água. A proteção contra herbívoros, porque elas também algumas delas produzem compostos químicos tóxicos que acabam afastando esses herbívoros. E essas adaptações delas aos ambientes gera uma maior taxa de sobrevivência dessas plantas, assim sempre repetindo o ciclo delas. Exemplos dessa gimnosperma são os pinheiros, que são encontrados em regiões temperadas. Eles produzem pinhas que contêm sementes, né? Já tinha falado um pouquinho antes dos pinheiros, creio eu. A araucária, que é mais presente aqui no Brasil, que é conhecida como pinheiro do Paraná. Ela produz sementes chamadas pinhões, creio que algum de vocês já deve ter ouvido falar em pinhões. A gente tem também o Jiquigô biloba, que é considerado um fóssil, viu, que ele é usado, creio que a sua casca, até mais o fruto que ele produz, é usado muito na medicina tradicional. E falando agora sobre a taxonomia, vamos começar com a divisão Coniferofita, que é um grupo que apresenta o maior número de espécies entre a Gymnosperma. Nele estão inclusas as araucárias, pinheiros, abetos, piceias, sequoias e ciprestes. Elas estão localizadas geralmente em regiões frias, formando grandes florestas nas zonas temperadas do hemisfério norte. Elas desempenham um papel vital nos ecossistemas florestais, atuando como sumidores de carbono e fornecendo habitat para diversas espécies também. E a sua madeira é amplamente utilizada na construção civil, na produção de papel e até na fabricação de instrumentos musicais. Às vezes você tem um violão, um violino aí que foi fabricado com alguma dessas árvores, alguma coisa assim. Agora, na divisão Cicadofita, que é uma divisão de grupo de plantas muito apreciadas na ornamentação, que não é só pelo seu aspecto geral, mas também pelas suas inflorescências, serem em geral grandes cones com a mesma forma das pinhas, muitas vezes com belas cores vivas entre o amarelo e a cor de laranja. São encontradas em regiões tropicais e subtropicais. Com essa aparência delas, parecendo meio que com uma palmeira, elas têm uma história reprodutiva muito longa, que remonta até ao Jurássico. E um fato interessante de falar delas é que elas possuem uma. Deixa eu me lembrar.
lembrar, uma simbiose com algumas cianobactérias que permitem que elas se liguem, cianobactérias fixadoras ao nitrogênio em suas raízes, o que permite elas a prosperar em solos podres. O que acontece também no milho, né, que é, é como eu posso explicar? Ele também se liga a uma bactéria que ajuda eles a fixarem o nitrogênio. Agora na divisão Ginitofita, que é uma divisão que inclui três gêneros, né? Que é Ephidera, o Genito e Euistia. A Ephidera é conhecida por sua importância medicinal, pois seus compostos derivam de medicamentos como a efedrina. O gênero Genito ele possui plantas de folhas largas, enquanto a Ephidera é composto por arbustos adaptados a áreas áridas, conhecidas por produzir a efedrina, um composto medicinal. Já Euistia é notável por viver em desertos. A Eustichia é uma planta endêmica dos desertos de Namíbia e é um exemplo extremo da adaptação, porque as suas folhas elas conseguem absorver a umidade do ar e isso possibilita ela viver há centenas de anos. Já agora falando da Gigofita, a Gigofita ela é uma planta que é usada mais ornamentalmente, porque ela é usada muito em países como o Japão e na China para decorar o ambiente. E praticamente nos últimos anos as suas características não mudaram muito. Nos últimos anos que eu falo é nos últimos 80 milhões de anos. Porém, ela já não. E por isso ela já não cresce espontaneamente pelo mundo. Ela não está se dispersando tanto. Ela é muito conservada em templos e em jardins de templos na China e no Japão, como eu havia falado. E, e ela se adapta bem a parques, né? Porque ela é uma planta mais para mostrar como ela é bonita, como ela chama muito a atenção. E uma curiosidade sobre isso é que os cones femininos, eles são envoltos por uma camada carnosa. Isso mesmo, é meio que um fruto. A gimnosperma é conhecida por ser uma semente nua. Nessa divisão, elas têm uma parte um pouco carnosa, que exala um odor muito forte, que acaba atraindo animais, ajudando a sua dispersão. Lembrando que essa divisão ela é usada muito no paisagismo urbano. Ela é muito referenciada também na cultura oriental, por sua longevidade e o simbolismo que tem nessas culturas. E então eu queria agradecer pela atenção de todos. Esse foi o seminário. Muito obrigado.